Vamos começar com esse exercício. Quem está com a minha lista de exercícios, ele é o número 6 da lista. Equação da continuidade. Um óleo, e aí o exercício nos dá a densidade do óleo, a massa específica deste fluido, 850 kg por metro cúbico, escoa através de uma tubulação de diâmetro igual a 10 centímetros. Determinar a velocidade de escoamento do óleo capaz de fornecer 1000 kg do mesmo no tempo total de 1 hora. E aí temos a resposta aí do gabarito para você conferir depois. Então veja só, em algum momento o exercício colocou que essa tubulação vai ter um diâmetro que vai aumentar ou vai diminuir? O tubo é convergente, é divergente? Não, né? Então a seção transversal dessa tubulação é constante. Então é como se nós estivéssemos aqui desenhando, né, um tubo, com diâmetro igual a 10, que foi nos dado, né, no enunciado, e esse diâmetro ele é o mesmo ao longo de todo o escoamento desse fluido, tá? 10 centímetros. Bom, vou construindo aqui com vocês, né, na minha lousa improvisada, para a gente já ir processando os dados do enunciado. Lembra que eu digo a vocês, quando a gente está resolvendo uma questão de física, né, primeiro de tudo, né, você lê o enunciado, depois você pode reler, e nessa segunda leitura você já vai desenhando a situação, já colocando os dados do problema nesse desenho que você vai estar fazendo. Principalmente se for uma questão de concurso, em que caem vários assuntos, então a sua primeira leitura é para você, isso aqui é uma questão de quê? Ondulatória, né, energia, né? Então você agora se situou, né, no tema da questão. Então a gente está trabalhando com a equação da continuidade. Ele deu a densidade do fluido, que é 850 kg por metro cúbico, e o que ele está querendo saber é a velocidade. Essa é a pergunta, né? Com qual velocidade esse fluido está escoando, certo? Vamos fazer aqui algumas setinhas, né? O fluido está escoando aqui com uma certa velocidade V que nós não sabemos. Agora, uma outra informação que ele colocou é que ele quer que esse fluido tenha uma velocidade tal que consiga fornecer para esse sistema 1000 kg em 1 hora. Olha, eu tenho que fornecer uma massa, né, de 1000 kg no tempo de 1 hora. Massa no tempo, uma variação de massa numa variação de tempo é a nossa vazão mássica. Lembram? Vazão mássica é a quantidade de fluido que atravessa, né, o nosso sistema, o nosso volume de controle num determinado tempo. É o nosso QM, é a nossa vazão mássica. E aí, então, foi nos dado que a vazão mássica equivale a 1000 kg por hora. Será que essa unidade é sistema internacional? Não é, né? Porque no sistema internacional, vazão mássica deve estar em quilogramas por segundo. Mas aqui foi nos dado por hora, mas nós sabemos que 1 hora são 3.600 segundos, né? Então, a gente consegue converter isso facilmente. Às vezes, a gente precisa parar para pensar, será que eu vou precisar converter ou não vou? Né? Mas se precisar, eu sei como faz. Nós, então, temos a vazão mássica, nós temos o diâmetro e nós temos a densidade desse fluido, né? Que faltou só eu colocar aqui na figura, 850 kg por metro cúbico. Aqui tá certa a unidade de medida, né? Tá no sistema internacional. O óleo, né, tem densidade menor que a da água, geralmente em torno de 800 a 900. Então, esse exercício está bem coerente, já que a densidade da água vale 1000, né, quilogramas por metro cúbico. Estão lembrados, né? Se eu quero velocidade, seria muito bom se ele tivesse nos dado a vazão volumétrica, né? Porque vazão volumétrica é a variação do volume num determinado tempo, ou é o produto da área dessa tubulação, da seção transversal da tubulação, vezes a velocidade.
E aí, área vezes velocidade, eu teria como calcular. Porque nós temos o diâmetro, com o diâmetro nós temos a área. E aí, só precisaríamos, então, achar a velocidade. Opa, então eu consigo resolver da seguinte forma. Se eu lembro, né, que vazão volumétrica é o produto da velocidade do fluido vezes a sua área, mas eu também lembro que, e aí você tem duas incógnitas aqui, né? Você não tem o QV e você não tem o V. Esse V é o que ele está nos perguntando. Deixa eu até deixar ele em vermelho. A área eu não tenho ela diretamente, mas eu tenho como calcular já que eu tenho o diâmetro, certo? Mas o QV eu não tenho também. Mas vamos lembrar que eu tenho o QM, a vazão mássica. E eu lembro, né? Eu tenho que lembrar que vazão mássica é o produto da densidade vezes a vazão volumétrica, tá? Em alguns slides eu coloco a densidade com o símbolo ρ, né? Que é a massa específica, tá? Como o enunciado deu pra gente a letra D, eu tô mantendo o D minúsculo, que é a densidade, tá? E o D maiúsculo é o diâmetro, então não vamos confundir, tá? Então esse D aqui, ó, é de densidade. Vou até escrever aqui, densidade D. A densidade do nosso óleo, tá bom? Bom, se eu sei então que o QM são 1000 quilogramas por hora, a densidade eu tenho 850 quilogramas por metro cúbico. Então, fazendo essa conta, eu descubro quem é o QV, tá bom? Então, vamos lá. Vazão mássica, certo? Ele nos deu 1000 quilogramas por hora, acabei de substituir. Densidade D, minúscula, ele também me forneceu que são os 850 quilogramas por metro cúbico. E agora falta eu calcular então o QV. Se você fizer essa conta, a vazão vai dar em metros cúbicos por hora. Estão vendo que são as duas unidades de medidas que vão sobrar aqui nessa equação? Ou você já converte logo para já ficar tudo no sistema internacional e a sua velocidade sair em metros por segundo, como é o sistema internacional. Então, 1000 quilogramas por hora é a mesma coisa de eu ter 1000 quilogramas por 3.600 segundos, já que é uma hora, são 3.600 segundos, tá? Então, vamos fazer essa continha. Então, essa minha divisão aqui, meus 3.600, ele está no denominador, tá bom? Vamos multiplicar em cruz, né? Então, você vai ter 3.600 vezes 850 é igual a, aqui na calculadora, 850 vezes os 3.600 vai nos dar 3.060.000. $3.060.000. Nossa, que número grande, né? Tudo bem. EV. Isso é igual a 1000. Fazendo essa conta, vai ser 1000 dividido por 3.060.000. A conta vai dar 3,3, né? 3,27 vezes 10 a menos 4. Deixa eu só deixar ela bem destacada pra gente, né, para vocês verem que a gente já calculou. Tá bom? Agora, nós vamos, com a vazão volumétrica, a gente vai voltar aqui nessa fórmula que a gente tem aqui, ó. Que o QV é a velocidade vezes área. Deixa eu destacar essa fórmula aqui, ó. A gente vai voltar nela, tá bom? Então, vamos arrastar ela para cá. O QV nós acabamos de calcular, que é o 3,27 vezes 10 a menos 4, tá? A velocidade a gente quer descobrir,
E a área nós não temos, então vamos calcular a área aqui no cantinho. Como é que se calcula a área? Bom, área de que? Área da seção transversal dessa tubulação. Não é uma tubulação com esse diâmetro de 10 centímetros. Quando a gente fala de área de seção transversal, é essa a área desse círculo aqui que eu vou calcular, tá bom? Então, a área de um círculo é πr ao quadrado, né? πr ao quadrado. E é uma constante, né, da matemática, 3,14. O nosso raio é 5 centímetros, porque se o diâmetro é 10, né, então o raio é 5. Lembra que a gente tem que já fazer tudo no sistema internacional. 5 centímetros é 0,05 metros, né? Então, vamos elevar isso ao quadrado. Vamos fazer essa continha agora? Então, é 0,05 vezes ele mesmo, né, elevado ao quadrado, vezes o 3,14. Fazendo essa conta, faz aí, vê se a sua confere com a minha. 0,00785. 0,00785. Por isso que as provas de mecânica dos fluidos tem que ter calculadora, porque a ideia é que vocês não percam tempo com essas continhas, né? Bom, esse é o valor da área, tá? Bom, com esse valor de área, eu posso substituir aqui no A da fórmula, tá bom? Então, vai ficar o seguinte, já vou substituir aqui, 0,00785. Fazendo essa conta, o V vai ser igual a 3,27 vezes 10 a menos 4, dividido por 0,00785. Fazendo essa conta, vai dar 0,04. Pronto. Calculamos o V, conferiu com o gabarito, tudo certinho. Pronto, então, exercício resolvido. Então, resumindo, o que é que a gente precisava saber para resolver esse exercício? Primeiro, saber que vazão mássica eu posso relacionar com a vazão volumétrica pela densidade da substância. Lembrar de transformar as unidades, né? Quilograma por hora, você tem que transformar para quilograma por segundo. Diâmetro em centímetros, transformar para metro e calcular a área. E o resto é substituição de fórmula, tá? Então, temos que saber a fórmula da vazão volumétrica, que é o produto da velocidade do fluido vezes a área da seção transversal da tubulação. E vou deixar um exercício para vocês resolverem, que é a continuação. Quem tá com a ficha seria o exercício número 7. Considerando o problema anterior, esse que a gente acabou de resolver, caso a gente substituísse o óleo pela água, qual o valor da velocidade de escoamento? E aí você vai ver que a resposta vai dar um pouquinho menor, 0,035. Veja, vamos interpretar. Se a substância foi trocada, mas a tubulação é a mesma, né? É a mesma rugosidade da tubulação, é o mesmo diâmetro, né? É a mesma vazão que eu quero ter, só que agora eu tenho um fluido mais denso, mais pesado, então ele vai ser um pouquinho mais lento, por isso que a velocidade vai dar menor, porque a água é mais densa do que o óleo, tá bom? Veja que nesse exercício, né, nesse estudo da equação da continuidade, a gente não está levando em conta viscosidade. A viscosidade ela está relacionada ao número de Reynolds, né, o RE. Então, lembrados, escoamento laminar, turbulento, a gente estuda viscosidade no número de Reynolds. Já tem uma videoaula gravada sobre isso se você perdeu esse assunto. E outra coisa interessante é que futuramente, quando a gente começar a falar de perda de energia, né, quando o fluido perde energia no deslocamento, que é o que a gente chama de perda de carga, vocês vão ver que o número de Reynolds ele é considerado, né? Ele é um parâmetro que está relacionado à perda de energia da tubulação. Um fluido muito viscoso, né, vai apresentar uma resistência maior ao escoamento, né? Então, a resistência ao escoamento vai ser maior. Essa é a definição de viscosidade. Muito obrigada, gente, e até a próxima aula.